Nos campos de batalha do leste da Ucrânia, as forças russas enfrentam uma nova ameaça mortal. A ameaça não precisa de comida, água ou sequer oxigênio, não sangra quando atingida, não dorme e não pode ser intimidada ou amedrontada. E a ameaça cresce em número a cada dia. A ameaça é o exército de robôs da Ucrânia e está caçando soldados russos implacavelmente. À medida que o quarto ano da guerra na Ucrânia chega ao fim, os sistemas militares não tripulados da Ucrânia estão causando morte e destruição às forças russas pelo ar e pelo mar. Mas agora, nos campos de batalha devastados do leste da Ucrânia, veículos terrestres não tripulados, ou UGVs, estão se tornando um componente cada vez mais proeminente e influente das operações militares da Ucrânia. Então, veja como a Ucrânia está integrando UGVs em seu exército e por que isso está fazendo uma diferença decisiva na Ucrânia e provavelmente muito além. Comandantes militares há muito tempo sonham com a possibilidade de ter um exército não tripulado à sua disposição. Os benefícios falam por si só. Sistemas não tripulados são uma solução ideal, sempre que determinadas operações tornam muito inconveniente, perigoso, caro ou impossível usar operadores humanos. Tarefas como entrega de munição e suprimentos para posições na linha de frente sob fogo intenso, evacuação de mortos e feridos, reconhecimento e colocação de minas sempre foram extremamente perigosas para os humanos. E isso é especialmente verdadeiro nos campos de batalha do leste da Ucrânia, onde drones kamikaze onipresentes voando acima tornam qualquer movimento uma ação potencialmente fatal. Para a Ucrânia, os UGVs são uma alternativa viável e acessível para suprir as lacunas nas linhas de frente devido à escassez de mão de obra. A manchete de um artigo recente do New York Times resumiu: a Ucrânia não consegue defender toda a linha de frente, e a Rússia encontra brechas. Os UGVs dão à Ucrânia uma forma única de suprir lacunas e causar novas dores de cabeça ao exército russo. Juntamente com o uso intenso de VANTs, veículos aéreos não tripulados, e UVs, veículos subaquáticos não tripulados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia vêm experimentando UGVs desde os primeiros estágios da guerra. Mas, na Ucrânia, o uso deles realmente aumentou após a criação das Forças de Sistemas Não Tripulados, ou USF, em fevereiro de 2024. A USF é o primeiro ramo militar dedicado do mundo, focado exclusivamente em sistemas não tripulados nos domínios aéreo, terrestre e marítimo. De acordo com o site deles, somente em janeiro de 2026, a USF foi responsável por atingir 27.762 alvos destruir, 10.216 deles matar, 4.885 soldados russos e ferir outros 4.496. A maior parte dessa destruição foi causada por VANTs, mas os UGVs estão gradualmente aumentando sua participação à medida que a quantidade e a diversidade de seu uso se expandem. Inicialmente, a Ucrânia usava principalmente UGVs para logística e evacuações médicas, acumulando cerca de 15 mil sistemas de UGV de vários tipos até o final de 2025. Esses sistemas atendem a uma parcela crescente das necessidades logísticas da linha de frente da Ucrânia. De acordo com Yuri Poritsky, CEO da DevDroid, uma empresa ucraniana que desenvolve UGVs e módulos de combate, assim como aconteceu com os drones kamikaze, o ceticismo inicial em relação aos UGVs deu lugar a pedidos de "eu também quero isso". No início, os UGVs eram motivo de piada entre os soldados ucranianos. Como os robôs se moviam tão devagar, eram ultrapassados por caminhonetes repetidas vezes. Mas isso foi antes da divisão de elite de drones da Rússia, Rubicon, entrar no combate visando especificamente a frota de caminhonetes que a Ucrânia usa para levar suprimentos ao fronte. Com os UGVs lentos cruzando os restos das caminhonetes queimadas rumo à entrega bem-sucedida de suprimentos, as atitudes mudaram. E agora, como Poritsky diz, todo mundo quer um UGV. Ninguém quer carregar munição em uma caminhonete que pode ser o próximo alvo dos drones FPV. Hoje, a Ucrânia utiliza diversos UGVs logísticos em operação. O Termit, por exemplo, é um UGV com esteiras e design de baixo perfil para mobilidade fora de estrada. Ele pode transportar cargas de até 200 kg, tem autonomia de 12 horas ou 80 km e é resistente a interferências, um fator crítico nas linhas de frente saturadas de guerra eletrônica.
O Muraka é um dos principais UGVs com esteiras da Ucrânia devido à sua capacidade de carga e resistência no campo de batalha. Segundo relatos, ele transporta mais de 500 quilos por dezenas de quilômetros, mesmo em áreas minadas e sob artilharia pesada, e possui comunicação multicanal para resistir a interferências. Ainda maior e mais robusto é o Protector. Projetado como um cavalo de batalha logístico de linha de frente, ele pode transportar até 1.200 quilos de cargas pesadas, como munição, sistemas de morteiro e materiais de construção. Com um motor movido a diesel e chassi 4x4 com rodas, ele pode atravessar água com até 1 metro de profundidade e se mover a até 64 km por hora. Como vamos descobrir mais adiante, ele também pode carregar um poder de fogo considerável. Análises sobre tecnologia militar inovadora, como os UGVs da Ucrânia, são o que fazemos de melhor aqui no The Military Show. Se você quer ficar por dentro do que está acontecendo e por que nos assuntos militares, clique no botão de inscrever-se. Você vai ficar muito satisfeito por ter feito isso. E falando dos UGVs da Ucrânia, além desses sistemas produzidos internamente, a Ucrânia também conta com UGVs fornecidos por nações parceiras em operação. A Estônia, por exemplo, forneceu pelo menos 150 unidades do sistema UGV Themis, produzido pela Milrem Robotics e disponibilizado com o auxílio de financiamento holandês. A carga útil varia dependendo da configuração, com um máximo de cerca de 750 quilos. Tanto o Termit quanto o Themis também são usados para evacuações médicas, juntamente com UGVs mais especializados para essa tarefa. Entre eles está o MOL, criado pelo 1º Batalhão Médico Independente para evacuação blindada rápida sob fogo inimigo. Capaz de atingir até 70 km por hora, ele supostamente conseguiu evacuar soldados feridos com sucesso, mesmo após explosões de minas e ataques de drones. Esses e outros sistemas UGV indiscutivelmente fizeram a diferença ao salvar vidas no campo de batalha. Eles mantêm as tropas na luta em zonas de perigo, garantindo suprimentos essenciais e ajudando a levar feridos rapidamente para tratamento. Por outro lado, eles reduzem o risco para os humanos que teriam que realizar essas tarefas na ausência dos robôs. Mas a verdadeira inovação e o maior valor para a Ucrânia estão no uso crescente dos UGVs em operações de combate reais, como soldados robóticos, metralhadoras, lançadores de minas terrestres e artilharia. A principal demanda das tropas na linha de frente é substituir os fuzileiros nas trincheiras, especialmente nas operações de maior risco. Pegue, por exemplo, o uso de um lançador de granadas MK-19, uma arma comum entre os ucranianos na linha de frente. Primeiro, o lançador deve ser desmontado e levado, junto com a munição, até a posição de disparo. É uma tarefa lenta e perigosa, já que o grupo que transporta o lançador pode ser facilmente detectado por drones russos e eliminado no caminho. Um UGV equipado com MK-19 elimina essa exposição, transportando tudo de uma vez sem esforço e chegando pronto para o combate. Os UGVs também podem ser decisivos para combater as táticas russas atuais de avançar em grande número, mas divididos em pequenos grupos para procurar brechas nas defesas da Ucrânia e espalhar suas limitadas forças de infantaria. A velocidade é o fator decisivo para combatê-los, exigindo que as forças ucranianas assumam rapidamente novas posições. Essas novas posições devem ser camufladas antes de serem ocupadas, mas isso demora, reduzindo a reação e expondo soldados a ataques de drones durante a instalação da camuflagem. Um UGV armado, por outro lado, pode abrir fogo instantaneamente e, mesmo que seja atingido, seu operador permanece ileso, já que está controlando o UGV a uma distância relativamente segura. Apesar de toda a tecnologia, os UGVs ainda apresentam grande deficiência. O desafio é criar robôs capazes de lutar, mesmo que de forma aproximada, no nível da infantaria. É um grande desafio, mas é exatamente isso que os engenheiros ucranianos enfrentam. É um trabalho em andamento, com testes contínuos e modificações para melhorar o desempenho com base na experiência de combate. Apenas 5 dos 13 fabricantes passaram em um teste de fogo real recente conduzido pela 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia e pelo Instituto Ilha da Cobra. Apesar desses desafios, no entanto, alguns modelos já estão em combate ativo e apresentando resultados consistentes. Com cooperação direta dos militares, desenvolvedores aprimoram plataformas e as equipam para novas armas. Então, que tipos de armas estão sendo instaladas em UGVs e quais são os desafios para montá-las? Atualmente, as armas mais comuns usadas em UGVs são metralhadoras de grande calibre.
Aqui, de acordo com Poritsky, o principal desafio é preservar o design original da arma. Para funcionar bem, a plataforma deve permitir o uso da metralhadora sem modificações. Em sua configuração básica, os engenheiros usam suportes de transição para fixar a metralhadora sem afetar o corpo do UGV, permitindo trocas rápidas de armas no módulo. A única modificação mecânica é a adição de um gatilho elétrico para permitir a operação remota, enquanto a torre da arma é controlada por motores elétricos e atuadores. Em configurações avançadas, um software especializado transforma uma metralhadora comum em uma arma de alta precisão. Os desenvolvedores ajustam os cálculos balísticos para cada sistema de acordo com a distância, o tipo de munição, o vento e a velocidade angular do alvo. A munição é monitorada automaticamente, permitindo que operadores saibam quantos projéteis restam. Este software também utiliza módulos com inteligência artificial que identificam inimigos usando movimento e assinaturas térmicas. Esses módulos rastreiam alvos sozinhos, mas o disparo é controlado por humanos para evitar fogo amigo. Como comandante da companhia de UGV NC-13 na 3ª Brigada de Assalto, identificado com o núcleo. Makar disse ao site Ukrainska Pravda: "Usamos inteligência artificial em módulos de combate e visão computacional para apoiar o patrulhamento e a identificação de alvos. Uma vez que um setor ou ângulo é definido, a torre patrulha automaticamente. Quando detecta um objeto em movimento ou uma assinatura de calor, começa a rastrear e alerta o operador: olha, alguém está vindo." Esses recursos auxiliares já são úteis para os operadores. A IA também ajuda a compensar as limitações de sinais não confiáveis para controlar os UGVs. De acordo com o comandante da Unidade Combinada de UGV, Unidade Abakartia, segundo corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, identificado como Matamatik. A comunicação eletrônica com os UGVs é uma das principais limitações da tecnologia, junto com a mecânica. O funcionamento mecânico da arma apresenta problemas que, neste momento, a IA não consegue resolver. Um cartucho travado, por exemplo, precisa de um humano para destravá-lo, tornando o UGV inútil até que isso aconteça. Embora os engenheiros tenham começado a instalar sistemas de recarga remota em alguns UGVs ucranianos para reduzir o risco, por enquanto, a preparação meticulosa das armas antes do combate é a única solução para o restante. Quanto à própria metralhadora, a escolha é amplamente determinada pela disponibilidade de munição. A escolha mais comum é a Browning M2 de fabricação americana, equipada com munição .50 BMG. Essas são fornecidas regularmente pelos parceiros de Kiev, a ponto de serem mais comuns entre as forças armadas ucranianas do que os estoques de alternativas da era soviética que a Ucrânia herdou na independência. Apesar de a M2 exigir torre reforçada e amortecedores rígidos para suportar o recuo, ela é valorizada pelo alcance e capacidade de penetrar blindagens. No entanto, quando essas armas de 12,7 mm estão em falta, a Ucrânia também passou a instalar metralhadoras de 7,62 mm como a russa PKM ou a belga M240. A Ucrânia também às vezes utiliza PKMTs russas de tanques, que frequentemente são recuperadas de veículos blindados danificados. Além do poder destrutivo que essas metralhadoras pesadas podem causar, elas também têm um impacto psicológico significativo nas forças da linha de frente da Rússia. Poritsky resume a situação. Quando o inimigo ouve uma metralhadora de grande calibre, logo pensa que há equipamento pesado próximo, pois sabe que nenhum soldado comum carrega uma arma de 50 quilos. Se as unidades inimigas estão escondidas nos prédios, ficam inquietas, pois sabem que serão eliminadas e precisam fugir. Em interceptações, nossos combatentes ouviram o inimigo relatar: veículos blindados grandes estão nos atacando, mas era só um robô terrestre camuflado atingindo os alvos sistematicamente. Como mencionado anteriormente, lançadores automáticos de granadas são outro sistema de armas ideal para uso em UGVs. Diferente das metralhadoras, eles atingem alvos de posições protegidas, disparando acima e além da linha de visão. No entanto, integrar lançadores de granadas é mais complexo do que instalar metralhadoras devido ao seu peso e recuo. O MK-19 de fabricação americana pesa 77,6 libras, quase o dobro das 68 libras do AGS-17 soviético. O recuo de lançadores tão pesados pode desestabilizar plataformas mais leves. Então, os UGVs que os utilizam precisam de motores elétricos e atuadores potentes. Além disso, disparar em movimento exige sistemas de estabilização para compensar as vibrações.
E de acordo com Makar, nenhum módulo de lançador automático de granadas disponível atualmente no mercado possui essa capacidade. E não é só a física do UGV que lhe dá vantagem. O software nas torres de lançadores de granadas ucranianas oferece vantagens sobre os lançadores operados manualmente. O software, como o módulo WALI-40 que é comumente utilizado, reage mais rápido do que um operador humano, calculando automaticamente o ângulo de elevação do cano necessário para atingir o alvo. Makar diz: a torre pode ser posicionada em uma área florestada ou em terreno aberto, enquanto o soldado permanece protegido e a controla remotamente. Para lançadores de granadas, o sistema permite memorizar entre 10 e 15 alvos. Você pode delimitar uma área florestada, e se houver infantaria em movimento, a torre engajará os alvos automaticamente em zigue-zague por toda a zona, facilitando muito a mira. Após posicionar a torre, insira as coordenadas e ela trava no alvo em uma fração de segundo, disparando com precisão. Como os operadores de UGV não conseguem ver diretamente um alvo além da linha de visão, a plataforma e a torre dependem de um sistema complexo de 4 a 5 sensores, incluindo bússolas, giroscópios e antenas de GPS. Se o GPS for bloqueado, o sistema detecta isso e alterna para métodos alternativos para determinar sua posição. No entanto, ainda há alguns problemas sérios a serem superados. Como nas metralhadoras, o sistema de alimentação de munição é a parte mecanicamente mais complexa dos UGVs lançadores de granadas, e não há tecnologias amplamente disponíveis para substituir automaticamente as caixas de granadas. Isso significa enviar humanos para missões perigosas de reparo ou extração do UGV caso o alimentador emperre. A vibração é um problema, mesmo em plataformas maiores que suportam o peso e o recuo de lançadores de granadas pesados. As vibrações soltam parafusos e danificam eletrônicos. Por isso, após cada missão, as equipes inspecionam o equipamento e apertam todas as conexões. Mas além dessas questões técnicas que os engenheiros ucranianos estão superando gradualmente, provavelmente o maior desafio que a Ucrânia enfrenta para implementar UGVs de combate em larga escala são as táticas. Em essência, coordenar operações com forças não tripuladas, seja sozinhas ou em combinação com forças humanas, é algo muito diferente de coordenar ataques apenas com humanos, e a Ucrânia é obrigada a resolver isso em tempo real no campo de batalha. Embora os primeiros experimentos com sistemas não tripulados controlados remotamente remontem ao início do século XX e drones sejam um fenômeno crescente há décadas, a guerra na Ucrânia é realmente a primeira vez que UGVs são usados nessa escala. Não há doutrina militar definida na Ucrânia ou em outro lugar para se extrair melhores práticas. As tropas ucranianas afirmam que aplicam procedimentos de planejamento de combate de infantaria aos robôs, mas coordenar ataques com eles é mais difícil do que liderar só forças humanas. Até certo ponto, segundo Matamartik, é uma questão de comando e controle. Dada a novidade da tecnologia, o quartel-general envia UGVs de combate para a ação, nem sempre levando em conta seus limites técnicos. Eles precisam de especialistas em UGVs para adaptar as missões às capacidades das máquinas, o que dificulta o planejamento e exige mais dos oficiais. Durante esse período, enquanto equipes e comandantes adquirem experiência e conhecimento, coordenar robôs em ataques rápidos deve seguir como um processo de intenso aprendizado. Ainda assim, o progresso está sendo rápido. Como Matamartik vê, o problema é que diferentes unidades têm experiências e visões muito diferentes, então é difícil padronizar tudo rapidamente. Você não pode fazer tudo de uma vez. Acredito que no próximo ano, isso deve se expandir e chegaremos a um entendimento claro dos padrões. Quem usa drones terrestres? Onde e como? De acordo com ele, robôs de combate terrestres já estão operando a mais de 1,5 km das posições inimigas e mostram seu maior valor em operações defensivas. Eles apoiam ou substituem a infantaria, ajudando a manter posições com menos pessoal e reduzindo o risco para os soldados. Organizados em camadas, os UGVs armados criam um sistema de fogo denso e difícil de romper. Grandes plataformas costumam ficar na segunda ou terceira linha, após a zona de combate imediato para se proteger dos drones FPV russos, sua principal ameaça. Entrincheirados nessas posições, eles atuam como pontos remotos de observação e disparo. Eles podem esperar dias sem precisar de comida, água, sono ou ir ao banheiro, enquanto rastreiam alvos automaticamente. Assim, um operador pode controlar de 3 a 4 setores simultaneamente de um abrigo seguro. Embora as táticas defensivas de UGVs já estejam consolidadas, as de ataques com robôs
ainda estão em desenvolvimento. Operações ofensivas são muito mais complexas do que operações defensivas. Por enquanto, seu papel mais eficaz é em operações de reconhecimento em força, onde os robôs avançam sem pessoal para atrair o fogo inimigo. Durante o assalto, eles servem como escudo de fogo ou elemento de escolta, mantendo o inimigo sob pressão. Makar fornece um exemplo revelador. Organizamos uma operação com robôs terrestres, dando o principal apoio de fogo ao grupo de assalto. Foi uma preparação completa. 2 robôs kamikaze carregando minas MON-90, um módulo de combate armado com um lançador de granadas MK-19 e uma plataforma de evacuação. O primeiro robô kamikaze explodiu a posição inimiga antes do início do assalto. O segundo se moveu paralelo à infantaria pelo campo e, sob comando, atacou o inimigo nas coordenadas fornecidas durante o combate. O módulo lançador de granadas deu cobertura em terreno aberto enquanto nossos caras avançavam. O robô disparou toda a sua carga de munição com precisão no alvo. Infelizmente, perdemos um soldado devido ao fogo de artilharia. Assim que a área foi assegurada, o robô de logística entrou e retirou o corpo. Este exemplo prova que os robôs são capazes de apoiar efetivamente os assaltos, destruindo fortificações e efetivo inimigo antes do início do combate corpo a corpo. Em outro exemplo famoso, um UGV kamikaze forçou combatentes russos a se renderem ao ameaçar explodir a posição deles. A Ucrânia está introduzindo plataformas de combate mais potentes, capazes de transportar mais munição e módulos pesados, atuando mais como veículos de combate de infantaria do que como soldados com metralhadora ou lançador de granadas. Esses UGVs de alta capacidade incluem o já mencionado Protector e o T-700 Browning, ambos capazes de transportar cerca de 700 quilos, e o Vatag, que transporta até 2.000 quilos. O T-700 Browning está armado com 2 metralhadoras, uma Browning M2 de 12,7 mm e uma PKT de 7,62 mm. O Vatag foi criado para o canhão Bushmaster de 25 mm, também usado no veículo de combate Bradley dos Estados Unidos. Seu desenvolvedor afirma que o chassi pode transportar até 40 foguetes para sistemas de lançamento múltiplo GRAD, mas não para aí. Desenvolvedores ucranianos preparam plataformas e repetidores para transportar e lançar pequenos drones kamikaze. Assim como sistemas de mísseis antitanque montados em UGV, sistemas portáteis de defesa aérea, canhões automáticos e até lançadores de foguetes lança-chamas. Um exército totalmente automatizado de robôs ainda está distante, mas os UGVs já equilibram o campo de batalha em termos de efetivo para a Ucrânia. Como Poritsky diz, faltam pessoas. Os russos sacrificam seus homens. Nós enviamos robôs para o ferro velho. Avançamos com eles, os perdemos, mas trocamos dinheiro e metal pela efetivo inimigo. Com Rússia e outros países avançando no desenvolvimento de UGVs, grandes avanços nesse setor são prováveis em breve. Confira este vídeo recente sobre o exército de robôs da Ucrânia para mais informações. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando de perto os desenvolvimentos, então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.